Queridos irmãos e irmãs, as festas do final de ano, as comemorações do final de ano já se foram. Mas, de certa forma, nós ainda estamos sendo impactados pela realidade dos primeiros dias de um novo ano. Estamos ainda no dia 11 de janeiro e há um ano todo, de certa maneira, à nossa frente. E perguntamos para nós mesmos, como será 2026? É sobre isso que eu gostaria de meditar com você nessa noite. E faremos isso a partir do texto de Filipenses 3, 12 e 16, que acabamos de ler. É a partir desse texto que faremos isso. Filipenses, como inclusive hoje, na escola dominical, nós estudamos não esse capítulo, mas o capítulo anterior, o capítulo 2, Filipenses é uma carta de Paulo aos Filipenses, evidentemente, é uma carta muito afetuosa. Paulo tinha um carinho muito especial para com aqueles irmãos da cidade, da igreja de Filipos, e a carta toda você percebe uma coisa muito pessoal, muito íntima entre Paulo e os irmãos lá de Filipenses. Então, é uma carta afetuosa, cheia de gratidão, alegria, mas ela também trata de alguns assuntos meio espinhosos. Neste capítulo 3, que acabamos de ler, o apóstolo faz um alerta para os irmãos lá de Filipenses. Ele os alerta sobre os judaizantes. Os judaizantes estavam infiltrados na igreja de Filipos, e eles pregavam que a salvação dos cristãos, que a salvação dependia da circuncisão e da obediência da lei de Moisés. Ou seja, eles estavam pregando na igreja cristã as doutrinas judaicas. E Paulo, então, tem que advertir os irmãos filipenses para que eles tenham muito cuidado com os judaizantes que estão infiltrados naquela igreja. E para isso, para fazer esta repreensão a respeito dos judaizantes, ele faz um contraste de si mesmo com os judaizantes. Ele apresenta o seu próprio passado. Nós não lemos esse texto, mas Paulo apresenta o seu passado, o seu currículo judaico. Ele diz: olha, eu sou hebreu de hebreu, eu sou circuncidado ao 8º dia de nascimento, eu sou da tribo de Benjamim, fui fariseu e irrepreensível na lei, diz ele no capítulo 2, capítulo 1, antes disso. Mas tem uma coisa curiosa que ele faz. Mas depois de dizer isso, de apresentar todo o seu currículo judaico, ele diz que tudo aquilo, todo o seu passado era lixo. Sim, ele usa essa expressão, mas tudo isso é lixo. Com a graça de Jesus, diante da graça de Jesus Cristo, isso tudo é lixo. Depois de dizer que abandonou toda a sua história judaizante para ganhar a Cristo, para ter a Cristo, ele faz uma correção muito importante, que é a partir daqui que nós lemos. Ele faz uma correção importante para não ser mal interpretado, e que é o texto dessa nossa meditação. Diz ele no versículo 12: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Eu não sou perfeito, Paulo está dizendo aos filipenses. Não que eu já tenha alcançado a perfeição. Eu não sou perfeito. E então, ele usa uma analogia. Ele usa uma analogia para explicar o que ele deixou para trás e para onde ele avançava. Ele usa a analogia de uma corrida. Então, para explicar para os filipenses, ele faz uso da figura de uma analogia da sua própria vida, como se fosse uma corrida. Nesse texto, o apóstolo nos oferece uma sabedoria muito profunda sobre como lidar com as coisas do passado e as coisas do futuro, e por que não as também do presente. A interpretação desse texto é quase sempre feita por esta analogia da corrida. Você já deve ter ouvido inúmeras mensagens nesse texto, falando sempre a partir da analogia de uma corrida. Sim, corrida.
de correr, de alcançar um prêmio, tanto que ele diz isso: eu corro para alcançar o prêmio. Mas hoje, irmãos, hoje, eu gostaria de utilizar-me dos mesmos argumentos do apóstolo, contidos nesse texto, mas utilizando-me de uma analogia diferente, não a da corrida. Aprenderemos com Paulo sobre uma outra analogia. Aprenderemos com ele sobre o poder de uma página em branco. O poder de uma página em branco. Esta é a analogia que eu quero usar nessa noite com você. Aliás, é o título desta meditação: o poder de uma página em branco. Imagine que você é um escritor, uma escritora, e você tinha acabado de escrever um livro, você acabou de escrever um livro. Algumas páginas desse livro foram brilhantes, mas outras você gostaria de nunca ter escrito. Houve capítulos de alegria, capítulos de tragédia nesse teu livro que você acabou de escrever. Momentos de inspiração e bloqueios criativos angustiantes. Quem escreve sabe o que é isso. Mas agora o livro está pronto, terminado, acabado, publicado. O livro foi publicado, acabou, não há mais o que fazer. E então, você que é um escritor, uma escritora, você se senta diante de uma nova página em branco para escrever o próximo livro. O próximo livro. Você se assenta à frente do computador, diante daquela tela branca, aquele cursor fica piscando, esperando você escrever. Ou então, a caneta no papel. A caneta repousa entre os seus dedos, mas você enfrenta um dilema. O que você vai escrever agora, depois de um livro publicado? Você vai permitir que o livro anterior defina o que será essa nova página em branco? Vai ficar presa aos erros gramaticais cometidos no livro anterior? Ou você vai usar o que aprendeu para escrever algo ainda melhor do que o livro já publicado? O que você vai fazer? Essa noite, irmãos, enquanto ainda estamos impactados pelos primeiros dias deste novo ano, cada um de nós é uma espécie de escritor. Cada um de nós aqui nessa noite é uma espécie de escritor diante de uma página em branco. O calendário novo, 2026, que você utiliza, não é apenas uma ferramenta para marcar compromissos. O calendário é muito além disso. O calendário, irmãos, é uma oportunidade que Deus te dá. O calendário novo é uma oportunidade que Deus nos dá. Daqui até o dia 31 de dezembro, você terá 354 dias. 354 páginas em branco diante de você. Mas aqui está a verdade que todos nós enfrentamos. É extremamente difícil escrever uma página nova quando as nossas mãos ainda estão agarradas ao livro anterior, 2025. É impossível segurar uma caneta do futuro quando os nossos dedos estão colados ao redor das páginas do livro de 2025. Hoje, o apóstolo Paulo nos apresentará a sua própria experiência de como um roteiro a nos ensinar e de como a lidar com as coisas do passado, com as coisas do presente e com as coisas do futuro, nesse texto que nós acabamos de ler. E Paulo usarei três verbos que estão presentes nesse texto que nos ajudam a fazer isso. O primeiro verbo é esquecer. Esquecer, fechando o livro anterior.
Veja comigo o que o apóstolo diz na segunda parte do versículo 13. Abra sua Bíblia, veja comigo. Diz ele, na segunda parte do versículo 13: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Então, Paulo está nos dando já uma dica. Esquecendo-me, diz ele, esquecer. Essas palavras, irmãos, são poderosas. Esse verbo é poderoso. Nós não temos noção do poder desse verbo, mas precisamos entender o que estas palavras de Paulo realmente significam, porque há uma diferença entre esquecer e tentar apagar da memória. São coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Tentar apagar as coisas da memória é uma coisa, e esquecê-las é outra, completamente diferente. Quando um escritor termina um livro e começa outro livro, ele não desenvolve amnésia. Não lembro do que eu escrevi. Tive amnésia. O escritor lembra-se do livro anterior. Ele sabe que escreveu. As experiências, as lições aprendidas, até mesmo os erros cometidos, tudo isso permanece como conhecimento acumulado. É um conhecimento acumulado daquilo que eu escrevi. Mas o escritor faz algo essencial. O escritor faz uma coisa fundamental. Ele fecha o livro anterior que ele escreveu. Ele não fica lendo e relendo indefinidamente os mesmos capítulos do livro anterior. Ele não permite que aquele livro determine o que será o seu próximo livro. O livro do passado foi fechado e há uma nova página para ser escrita. O verbo grego que Paulo usa aqui nesse texto, epilantônemos, quer dizer esquecendo-se, é mais do que um esquecimento. A tradução poderia ser algo como deixar de lado, esquecendo, deixa de lado, ou parar de dar atenção. Esse verbo tem esta conotação, de deixar de lado, de esquecer-se. E eu acrescentaria, não esquentar a cabeça. É isso que Paulo está dizendo, quando ele diz esquecendo-me das coisas, não esquentando mais a cabeça com as coisas que ficaram para trás. Não esquento mais a cabeça com isso. É uma decisão de permitir que o passado não determine o presente. Sim, queridos irmãos, o apóstolo Paulo deixou todo o seu passado farisaico. Ele era fariseu, ele era judeu, diz ele, irrepreensível na lei. Mas ele disse, deixei isso tudo para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Ele não pensou mais naquilo, não ficou preso, amarrado à sua história. Queridos irmãos e irmãs, quantos de nós iniciamos 2026 ainda segurando livros que deveriam ter sido fechados há muito tempo? São os livros da culpa. Há pessoas que não fecham jamais os livros da culpa, com seus capítulos intermináveis, do tipo, se eu tivesse feito isso o ano passado, ou se eu tivesse feito aquilo outro. São os livros, ou o contrário disso. Por que fiz aquilo? Por que fui fazer aquilo que não devia ter sido feito? Por quê? Ou podem ser outros livros. Podem ser os livros, por exemplo, do ressentimento, da mágoa. Há pessoas que não fecharam os livros das mágoas, onde cada página registra meticulosamente as ofensas e injustiças que enfrentamos, as decepções que experimentamos, e carregamos o livro debaixo dos braços, e trazemos esses livros do passado para o presente. Há quem esteja tentando escrever uma nova página em 2026, enquanto ainda lê e relê o livro das dores, o livro das feridas do ano que se foi. E ao tentar escrever as páginas do presente, a página em branco do presente,
se pergunta ingenuamente: mas por que a tinta não flui? Por que as palavras não vêm? Por que essa folha branca eu não consigo começar a escrever uma coisa nova? Por que me sinto paralisado, paralisada diante da página em branco? É porque os livros não foram fechados. Paulo nos adverte que precisamos fechar esses livros das dores, das frustrações, dos sofrimentos. Eles devem ficar no passado. Como o nome diz, passou, passou. E como se diz no popular, vida que segue. Vida que segue. É o que Paulo está tentando dizer aos filipenses. Além do livro das dores e das frustrações, há também outro livro que nós precisamos fechar. Todos nós. É o livro das nossas glórias. Porque nós não tivemos apenas dores, sofrimentos, injustiças, nós tivemos glórias, tivemos momentos bons. Mas precisamos também fechar esses livros. Fechar o livro das nossas glórias do passado. Paulo tinha um currículo impressionante. O currículo de Paulo era impressionante. Ele lista em Filipenses 3, 4 e 6 as suas credenciais. Você pode ler depois aí 3, 4 a 6. Circuncidado ao 8º dia, fariseu zeloso, irrepreensível quanto à lei, hebreu de hebreu. Se alguém tinha um livro de sucessos, esse era Paulo. Era um livro de sucessos, mas ele diz algo surpreendente. Ele considera isso tudo lixo e se esquece. Passou. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. Ele não apenas fecha o livro dos seus fracassos, das suas dores, mas também fecha o livro de suas realizações, que foram boas. Por quê? Por que Paulo fez isso? Porque ambos os livros, fracassos e sucessos do passado, podem nos impedir de escrever a página em branco que Deus está nos oferecendo hoje. O livro que se abre à nossa frente. As novas páginas com Deus. Deus está dando a cada um de nós páginas em branco para escrevermos uma nova história com Ele. A sua história com Deus em 2026. Há pessoas hoje que estão presas não às suas falhas, mas às suas vitórias do passado. Ah, quando eu liderava aquele ministério da igreja, aquele grupo da igreja. Ah, naquele tempo que a igreja era boa. Ou, quando a minha família estava desse jeito que era bom. E enquanto folheamos nostalgicamente o álbum de fotos do passado, nós não damos o valor e perdemos o que Deus está propondo no presente, porque estamos amarrados ao passado. O poder de uma página em branco começa quando temos a coragem de fechar o livro anterior. Não para negar que ele existiu, o livro existiu, nós não negamos isso, não podemos fingir que ele não existiu, não é isso. Mas para reconhecer, irmãos, que aquela história já foi contada. Ela já foi contada. O livro está completo. Fechado. Foi o que Paulo fez, disse ele, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Permita-me perguntar, irmãos e irmãs, a você nessa hora, que livros você precisa fechar? Que capítulos você continua lendo e relendo compulsivamente do passado? Que capítulos você lê obsessivamente? Que histórias antigas estão impedindo que você escreva novas histórias com Deus? O segundo verbo que Paulo usa é avançar. O primeiro verbo é esquecer. O segundo verbo é avançar. Escrever as primeiras linhas. Avançar. Queridos irmãos, Paulo não parou no ato de esquecer o que passou.
ele imediatamente nos leva ao próximo movimento que está no final do versículo 13. Vamos ver o versículo todo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Avançar. Aqui está uma verdade libertadora. Libertadora. Uma página em branco não é uma ameaça. A página em branco, irmãos, não é uma ameaça, é uma oportunidade de Deus. Deus nos dá a oportunidade de uma página em branco para nós escrevermos. A página em branco é um convite de Deus. Não é ausência, é potencial. Não é vazio, é espaço para que algo novo seja escrito. Mas, queridos irmãos e irmãs, para escrever uma nova página, uma página em branco, você precisa pegar a caneta, não tem jeito, é preciso avançar. Tem que ser dado um primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa escrever a primeira palavra, aquela que teimosamente o cursor fica piscando. E o que eu farei agora? O que vou escrever agora? Por mais imperfeita que seja a palavra, nós precisamos iniciar a escrita dela. Às vezes ficamos paralisados diante da página em branco do novo ano, porque queremos garantias. Queremos garantias de que as coisas vão ser boas esse ano. Queremos saber como a história vai terminar antes de começarmos a escrevê-la. Já queremos saber o resultado. Queremos um esboço completo, cada capítulo planejado, cada reviravolta prevista. Mas não é assim que a fé funciona. Não é assim a nossa vida em fé com Deus. Não é assim. Pense em Abraão. Pense em Abraão. Deus lhe deu uma página em branco e disse: escreva a sua história em uma terra que eu vou te contar. Foi isso que Deus fez com Abraão, quando lhe chamou. Estou te dando uma página em branco, Abraão. Vá para uma terra que eu vou te mostrar. Escreva lá a sua história. Abraão sequer sabia para onde estava indo. Não tinha sequer o rumo. Mas para onde o Senhor está me mandando, Senhor? Vai, Abraão. Vai que eu te mostrarei. Ele não tinha GPS. Ele não tinha mapa. Ele não tinha itinerário. Mas ele pegou a caneta. Ele pegou a caneta, ou no caso dele, pegou a sua família, as suas tendas, e começou a escrever a sua história com Deus. Porque Deus lhe deu a oportunidade de escrever uma nova história, um novo momento da sua vida. Ou ainda, queridos irmãos, pense em Moisés. Moisés aos 80 anos. Sim, queridos irmãos, 80 anos tinha Moisés. A maioria das pessoas nessa idade está lendo e relendo velhas histórias, as suas próprias histórias, não escrevendo novas histórias. Mas Deus apresentou a Moisés uma página em branco e lhe disse: Moisés, escreva a história da libertação do meu povo. Estou te dando a oportunidade de você escrever uma história, a história da sua vida com a libertação do meu povo. E Moisés, gaguejante e hesitante, lembram-se da história. Moisés, gaguejante, começou a escrever uma nova história com Deus, que nós conhecemos a história. Mas avançar para onde, diz o que Paulo nos diz. Como vou avançar? Avançar para onde? E aqui está o aspecto mais importante. Paulo tinha direção para onde ele avançava. Prossigo para o alvo, diz ele no versículo 14. Prossigo para o alvo. Eu não avanço sem rumo. Eu não avanço sem objetivo. Eu não avanço sem planejamento. Eu avanço para o alvo. É para lá que eu quero ir. Eu preciso avançar para lá. É lá que eu tenho que ir. Não era um movimento aleatório, como quem não sabe o que vai fazer.
Não era uma atividade sem propósito, era uma escrita intencional, com um tema claro, um propósito definido. Então, ao olharmos para o ano que se aproxima, esse ano novo, precisamos perguntar: qual é o tema desta minha próxima história? Qual é o tema que você vai escrever em 2026 com Deus? O que Deus está te convidando a escrever? Eu não estou falando de planos superficiais, aquelas resoluções que nós fazemos no primeiro ano, no primeiro dia do ano. Vou para a academia, e nos primeiros dias de fevereiro você já esqueceu. Não é disso. Não é disso. Eu estou falando de direção espiritual real. O que é que eu vou fazer esse ano na minha vida com Deus? O que você vai fazer da sua vida com Deus esse ano? O que você vai escrever? Talvez o tema para a nossa escrita, talvez seja e possa ser o tema da restauração, quem sabe? Restauração do casamento, restauração de um relacionamento com os filhos, talvez o restauração de uma amizade perdida. Talvez esse seja o tema a ser escrito ao longo desse ano, na sua vida, na minha vida. Talvez seja outro tema, quem sabe, obediência. Talvez você precise obedecer a Deus e finalmente responder àquele chamado que você tem ignorado, que você tem deixado de lado. Ou pode ser outro tema, talvez possa ser o tema da cura, não apenas física, mas cura emocional, cura espiritual, porque adoecemos espiritualmente. Quando ficamos ausentes de Deus, ausentes da igreja, e não sentimos falta disso, e ficamos indiferentes a isso, estamos doentes espiritualmente. Nós adoecemos fisicamente, adoecemos emocionalmente, mas também adoecemos espiritualmente. Talvez o tema seja cura esse ano. Eu não quero mais ficar doente espiritualmente esse ano. Eu não quero estar indiferente às coisas de Deus, como tanto faz, como tanto fez. Tanto faz eu ler a Bíblia como não ler. Tanto faz ir na igreja como não ir, dar na mesma. Tanto faz eu querer fazer qualquer coisa, não interessa. Talvez esse seja o tema a ser escrito na sua vida. Ou talvez o último tema seja o serviço, quem sabe? Usando os seus dons de maneiras novas e corajosas, e talvez seja um compromisso com a obra de Deus que você não tem e não está tendo, e não quer ter, por uma série de razões. E talvez esse seja a página em branco que Deus está te dando para que você escreva esse tema ao longo do ano de 2026 na sua vida. Vamos fazer um exercício? Quero que você imagine algo comigo agora. Imagine que já estamos em 31 de dezembro de 2026. Sim, o último dia desse ano. Imagine que você está aqui e que hoje é o dia 31 de dezembro de 2026. Você está aqui no último culto do ano, olhando para trás, pensando no ano que passou. Que história você gostaria de ter escrito? Ao chegar no final do ano, qual será a história que você vai dizer: eu escrevi esta página, eu escrevi este tema? Que capítulos você gostaria de ver completos? Que personagens você gostaria de ter se tornado nesta história? E aqui está, meus irmãos, a melhor notícia: você não está escrevendo sozinho. Nós não estamos escrevendo sozinho essas histórias todas. Deus é o coautor desta história nossa. Ele não apenas nos dá uma página em branco, mas Ele guia a nossa mão, Ele sussurra a inspiração aos nossos ouvidos, Ele nos corrige em nossos erros, e Ele garante que a história chegue ao final correto. Paulo fez isso, irmãos. Paulo avançou. Ele se esqueceu das coisas que o prendiam
e avançou para aquelas que estavam sendo propostas para ele. Ele pegou a caneta, ele escreveu, ele pegou o lápis, mas ele avançou, ele teve a atitude de fazer isso. Terceira e última palavra, e último verbo, é prosseguir. O final já está escrito. O final já está escrito. O final da sua história já está escrito. Veja comigo o que Paulo nos diz no versículo 14. Leia na sua Bíblia, por favor. Diz ele: prossigo para o alvo. Não é à toa, é para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui, irmãos, está algo maravilhoso. Enquanto as páginas de 2026 desse ano ainda estão em branco, porque faltam 354 páginas para serem escritas, enquanto estas 354 páginas estão brancas, o final da história já está escrito. O final já está escrito. Imagine um escritor, sim, de romances, trabalhando num livro. Ele já sabe o final, de como ele vai dar o final para a história. Ele já sabe como a história termina. Ele já escreveu o último capítulo, talvez. E ele conhece o destino das personagens. Isso muda, irmãos, completamente como ele escreve os capítulos intermediários. Não é mesmo? Cada dificuldade no meio da história tem significado, porque ele sabe que conduz a um determinado final. É exatamente assim com a nossa caminhada de fé. A sua vida com Deus é exatamente desse jeito. A nossa vida com Deus é assim. Paulo fala de um prêmio, não uma recompensa que talvez recebamos se tivermos sorte, mas um final garantido pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o final. A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta não é uma história de final incerto. De acordo com abra a Bíblia, Efésios, volte um pouquinho aí a sua Bíblia. De acordo com Efésios, o último capítulo desse nosso livro já foi escrito por Deus. Veja comigo, Efésios 1, versículo 4. E veja como a nossa história já está escrita, o final já está escrito. Vamos ler o 3 também. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E agora o versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E qual é esse final preparado por Deus? É a completude, a plenitude da nossa vida com Deus, é a nossa união com Jesus Cristo, é quando conheceremos plenamente, como também somos plenamente conhecidos. É quando toda lágrima será enxugada, quando toda injustiça será corrigida, quando toda ferida será curada, quando estaremos face a face com aquele que nos amou e se entregou por nós. Esse é o final escrito por Deus. As páginas dos capítulos intermediários estão em branco para que nós escrevamos, mas o último capítulo, o final da história, já está escrito. Haveremos de estar com o Senhor. Não importa se haja capítulos tristes no meio dessa história,
capítulos difíceis, capítulos dolorosos, não importa, o final, o último capítulo é o capítulo da vitória, não nossa, mas de Deus. E Ele nos inclui nesse capítulo, Ele já escreveu esse capítulo. Essa certeza do final transforma, irmãos, transforma radicalmente como nós escrevemos as páginas do meio, as nossas 354 páginas. Fica mais fácil escrever estas 354 páginas sabendo que o final já está escrito, e o final é a plenitude com Deus, é a plenitude com Jesus Cristo, e Ele fez isso antes da fundação do mundo, antes que houvesse mundo, antes que houvesse cada um de nós, Ele já nos havia eleito para si mesmo. Louvado seja o nosso Deus. Portanto, os capítulos ruins que passamos na vida são naturais. O que importa é o capítulo final. Quando você sabe que o autor final é Deus, você pode confiar que até as páginas confusas fazem parte de um enredo, de uma história maior. A minha história, a sua história, é apenas uma parte de uma história maior, escrita por Deus. Pense nos grandes livros que você já leu, os romances. Muitas vezes, no meio da história, há capítulos sombrios, capítulos terríveis. O herói enfrenta perdas devastadoras, tudo parece perdido, mas você continua lendo o livro, porque você confia no autor. Você acredita que aqueles capítulos difíceis fazem parte de uma história maior que levará a algum lugar definitivo. Assim é conosco, irmãos e irmãs. Haverá capítulos neste ano de 2026 que serão difíceis de escrever. Haverá páginas manchadas com lágrimas. Haverá parágrafos que nós gostaríamos de apagar. Mas continuamos escrevendo porque confiamos no autor da nossa fé, que começou a boa obra em nós e a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Ele nos aperfeiçoará. E agora, com uma nova página em branco diante de você em 2026, faça isso com confiança no Senhor. Não uma confiança arrogante em sua própria habilidade de escrever a sua história. Não, nós não sabemos escrever direito. Mas uma confiança humilde no autor que está conosco. Abra sua Bíblia agora, lá no Antigo Testamento. Provérbios capítulo 3. Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios capítulo 3, 5 e 6. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, os seus caminhos. Queridos irmãos, queridas irmãs, o poder de uma página em branco não está na ausência da história, mas na possibilidade de uma nova história com Deus. E a maior notícia de todas é esta: com Deus é sempre possível escrever um novo capítulo, não importa quão problemáticos tenham sido os capítulos anteriores ou o livro anterior. Termino. Se você estiver carregando o livro de 2025 debaixo dos braços, quero fazer um desafio a você nessa hora.
Algumas páginas desse livro são tesouros que guardamos ou guardaremos para sempre. Outras são dolorosas para se reler. Mas essa noite, Deus nos apresenta algo extraordinário. O poder de uma página em branco. Não é uma página que nega o passado como se ele não tivesse existido. O passado existe, ele existiu. E os sofrimentos contidos nele existiram. Não é negação, mas é um esforço. É um esforço de ver Deus agindo na página em branco. Talvez você esteja hoje, depois de ouvir isso, sentindo que o seu livro anterior foi um verdadeiro desastre. Páginas rasgadas, tinta borrada, capítulos que você nunca gostaria de ter escrito. E você olha para a página em branco do novo ano com medo, pensando: e se eu estragar tudo de novo? E se eu estragar tudo de novo? Ouça, nunca é tarde demais para escrever um novo capítulo com Deus. Ele está sempre pronto.